Conversa Vem, Conversa Vai de hoje traz um diálogo, uma conversa com o Padre José Marins sobre Vaticano II, os leigos, os presbíteros, sobre nós no mundo, a mensagem de Jesus e sobre o Papa Francisco. Assista, participe e manda o seu recado para nós. Shalom. Eu sou um presbítero, padre da Igreja Católica, missionário. Eu nunca pensei em ser presbítero, padre, mas isso aconteceu na minha vida e eu estou muito contente. Tenho 64 anos que eu sou ordenado presbítero na Igreja Católica e neste período a minha grande missão foi muito mais ir ao mundo em nome da Igreja, anunciando o Concílio Vaticano II e reconstruindo o primeiro nível da Igreja, que é aquele que é o fundamental, chamado Comunidade Eclesial de Base. Esse é mais ou menos o meu trabalho e a minha vida atualmente. Um concílio na Igreja é uma reunião das pessoas responsáveis pela Igreja para fazer uma avaliação e rever se nós não estamos saindo do rumo, assim como o comandante do avião, a cada 15, 20 minutos ele está olhando se está permanecendo no rumo fundamental. Então, um concílio é um esforço de ver se nós estamos na rota que Deus determinou, orientou através da pessoa de Jesus Cristo. O Concílio Vaticano II não foi esperado pela Igreja, foi uma surpresa, porque no fim do século XIX, quando se disse que o Papa era a referência fundamental da Igreja e sempre o que ele dizia era definitivo, então pensaram, para que concílio? Mas o João XXIII, o Papa João XXIII, pensou diferente, mas não avisou para ninguém. Assim que no dia 25 de janeiro de 1958, lá na Basílica de São Paulo, fora dos muros, ele falando, concluindo um encontro ecumênico, ele disse: e além disso eu quero dar para vocês uma notícia. Eu vou chamar a cidade de Roma, da qual eu sou o bispo em primeiro lugar, para uma reunião, uma revisão, um sínodo, e vou chamar a Igreja Católica para um concílio. Naquele momento o povo explodiu de alegria, porque o Papa estava anunciando um novo concílio para a Igreja Católica. Agora parece que entre as autoridades que estavam presentes ao lado do Papa havia 21 cardeais. E o Papa João XXIII depois disse a um amigo nosso, bispo, que ele olhou para os cardeais, amigo dele, e ninguém estava entusiasmado, e o povo estava aplaudindo. E ele ficou perguntando, por que será que os meus colegas ali que não estavam tão interessados nesse concílio? Bom, esse começo foi uma surpresa, mas esse concílio foi em 1962 e durou 5 anos, até 1965. Claro que os representantes das igrejas não ficaram reunidos 5 anos no mesmo lugar. Eles vinham 3 meses cada ano e depois voltavam para os seus países. E esse concílio partiu da situação de um mundo que havia passado por 2 grandes guerras, né, até 47, 45, a Segunda Grande Guerra, e a pós-guerra e o grande desafio do comunismo no mundo. Então, o Concílio Vaticano II, que foi chamado assim, foi um concílio que entrou nesse momento da história e procurou responder para a pessoa desta época por que a Igreja de Jesus Cristo se preocupa com o mundo. E no mundo, aqueles mais débeis, aqueles mais necessitados, onde os que seguem a Jesus Cristo não podem se colocar do lado, mas dar uma resposta para eles. O Concílio Vaticano reuniu então, teve 3 anos de preparação e depois reuniu em Roma todos os representantes de todas as partes do mundo. E nesse tempo eu tinha 30 anos
e trabalhava na Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil. E eles me levaram como um assessor, de tal maneira que eu tive no concílio todo, ajudando, acompanhando os bispos da América Latina, Brasil e também os latino-americanos. E aí eu tenho muita história para contar para vocês do que foi acontecendo. A primeira coisa que nós sentimos é que os nossos bispos da América Latina e do Brasil eram pastores, era gente que estava lá na base, no rio, ao lado do rio, nas florestas, no interior e também nas periferias das cidades e nas grandes cidades. E essa gente, era gente em contato com a vida. Os nossos companheiros europeus, quando falavam alguma coisa, eles tinham por detrás uma biblioteca. Os latino-americanos, quando falavam, não tinham uma biblioteca, mas tinham o povo. Eles partiam daquilo que estava na vida. E por isso chegava na vida. Por isso interessou muito. Na primeira sessão, que foi em 62, os bispos latino-americanos e brasileiros se sentiram um pouco perdidos. Porque os colegas dele que sentavam ao lado dele, aqui era um doutor em Bíblia, o outro era doutor em Direito Canônico, o outro era doutor em Teologia de Inácio de Loyola, o outro... E ele, você que é? Bom, eu sou um pastor lá do Rio Amazonas. Ah, tá bom, né? Então ele se sentia alguém que não conhecia bem o ambiente. Então eles disseram, sabe o quê? Toda tarde nós temos livre, porque o concílio era pela manhã. Os bispos vinham às 9 horas, se reuniam todos em Roma, na Basílica Vaticana, já vinham vestidinho, tudo de bispo, arrumadinho, cada um tinha o seu lugar, e a 1 hora voltavam para casa, para onde estavam hospedados. Então os bispos brasileiros disseram o seguinte, olha, eu me lembro até os bispos de Goiás disseram o seguinte, nós somos muito unidos, podemos não ser muito preparados pela teologia moderna, mas estamos unidos e vamos aprender. Então eles disseram, toda tarde nós vamos chamar os melhores assessores que tenham em Roma, o assessor bíblico, assessor da teologia, assessor de filosofia, o que havia de bom. Então nós vamos, que venham nos dar aula aqui. E pela tarde havia sempre 2 horas de aula com possibilidade do bispo perguntar. Porque lá na Basílica do Vaticano, quando eles iam pela manhã, não tinha pergunta. Só ia um bispo lá, falava. Os outros estavam dormindo porque ele falava em latim e a maioria não sabia latim. Mas tinha que ser em latim. Então, de tarde, tudo aquilo que eles queriam perguntar, eles perguntavam. E tinha alguém muito capaz que respondia. Então eu sentava, nós que estávamos junto com os bispos, éramos 3 ou 4 assessores, podíamos também ir, não lá na primeira fila, mas atrás, então o bispo com o seu caderninho, lápis e levantando o dedo e fazendo pergunta. E isso mudou. Eu não cheguei aqui como um professor que vou ensinar, mas cheguei como alguém que quer escutar e começar a escutar as grandes perguntas do mundo de hoje. Não as perguntas da igreja, da sacristia, da dona Antônia, que tem 93 anos e está esperando chegar logo na casa de Deus, mas aqueles que estão começando a vida e que vão viver aí 30, 40, 50 anos. E a igreja tem que dizer o que é que Jesus Cristo quer de nós. Então, essas aulas foram um momento de mudar o rumo do Vaticano II pelos bispos latino-americanos. Segunda coisa que aconteceu nesse processo foi que os bispos começaram a aprender a trabalhar em equipe. Por exemplo, eles tinham que ver um tema, discutir, debater e votar. Todos os outros bispos do mundo, eu, bispo de tal diocese de Berlim, voto sim. Eu, bispo de Tessalônica, na Grécia, voto não. Os bispos brasileiros fizeram diferente, trabalhavam junto. E quando um deles chegava lá e temos 150 votos sim, votos não 3. Pronto. Não era cada um ir lá na frente, não. Era
Então isso era a Cúria Romana ficou com o olho aberto, dizendo, mas então 200 votos de uma vez, porque eram 200 brasileiros, mas os latino-americanos, nós éramos 300. Então chegar num concílio e dizer 200 votos sim, 200 votos não, era um peso enorme. Eles começaram a aprender a trabalhar em equipe no Vaticano II. E outra coisa que aconteceu foi que pela manhã, quando os bispos chegavam, eles começaram a ter, cada dia começava com uma missa num rito diferente da Igreja Católica. Para vocês entenderem, a Igreja Católica tem mais ou menos 26 ritos. Ritos são modos de organizar a fé que nós temos. A liturgia, a expressão, etc. Bom, os meus colegas, somos do rito latino. O rito latino exige que todos os presbíteros sejam celibatários, não se casam, são dedicados só para isso. Isso só o rito latino. Todos os outros, se alguém quer ser presbítero, mas quer se casar, se casa, tem família, é um pai de família e além disso é presbítero. Nos outros 23 ritos da Igreja Católica, só o rito latino exige celibatário. Então, isso foi bom, porque escutamos também bispos que foram padres e que tem padres que são homens casados, que tem neto, tem sobrinho, tem jovens que vivem com eles na mesma casa e estão tendo os impactos do mundo de hoje. Então, para eles, conhecer os outros ritos da igreja foi muito importante, porque todo bispo que estava lá, ele conhecia a Igreja Católica pelo rito latino, mas ele não conhecia a Igreja Católica pelo rito moçárabe, pelo rito oriental. Então ele disse, mas tudo isso é católico? Tudo isso é católico. Mas então a fé, não, é a sua fé, mas é dita de outro modo, é vivida noutra realidade. Então a minha fé tem modo de viver diferente daquele que é meu. Isso para um bispo é um presente de Deus, para não entender que só tem uma maneira e fora dessa maneira você está fora da fé. 2000 anos depois de Jesus Cristo, ainda vale a pena seguir a Jesus Cristo? Bom, o concílio é só 50 anos. 50 anos não é nada na igreja. A nossa fé vem pelos 4.000 anos dos judeus, mais 2.000 anos depois de Jesus Cristo. Então, o Concílio Vaticano II não foi um concílio mais na Igreja Católica, mas foi uma divisor de águas. O Concílio Vaticano II mostra a igreja que sai da Idade Média e entra no mundo moderno. A partir do século XVI e principalmente no século XIX, século XX, o mundo entrou noutra perspectiva. E aquele estilo da igreja que vinha, que é muito bom, a mesma fé, mas noutro momento histórico. Então, o Concílio Vaticano II é o primeiro momento em que a Igreja Católica acompanha o mundo e não vem trazer para o século XXI aquilo que era próprio do século XII, do século XIII, do século XIV, etc. Então, nesse sentido, o Concílio Vaticano II é para muito tempo. Agora, o concílio não é a totalidade da igreja, ele é aqueles pontos mais significativos que nós temos que assumir. O que no Vaticano II ficou muito forte foi uma igreja que é comunidade. Não é o povo que serve aos ministros, mas são os ministros que servem o povo. Quer dizer, o povo não é para obedecer ao padre, mas o padre é para servir o povo. Segundo, a igreja não pode ficar no edifício. A igreja deve estar como fermento aonde está a massa. E se não se mistura com a massa, não pode estar em torno dela mesma. Uma igreja que é em torno a si mesma não faz nada. É como uma semente que eu deixo em cima da mesa, daqui 10 anos pode voltar, ela está ali. Se não apodreceu, está ali. Agora, aquela mesma outra companheira daquela semente, se foi plantada e misturou com a terra, produziu uma floresta. Então, a igreja é um fermento que, se não se misturar com a vida, não serve para nada. Fica em torno dela mesma e pode apodrecer.
Por isso, grandes defeitos em gentes da igreja, porque a igreja, como aquilo que o Papa Francisco está insistindo, uma igreja em saída. O Papa Francisco usou um exemplo muito interessante. Desde pequeno eu me lembro que tinha uns santinhos, umas estampinhas, que tinha um Jesus batendo numa porta. E a minha catequista ensinou, Jesus quer entrar no seu coração, está batendo na porta, abra a porta para ele entrar no seu coração. O Papa disse, nada disso. Não é Jesus que quer entrar, é Jesus que quer sair. Nós prendemos Jesus dentro da sacristia e Jesus bate na porta, escuta, a igreja é para o mundo, abra, por favor. Então, está batendo na porta, mas é para sair, não é para entrar. Talvez esse é o grande símbolo que eu queria dizer do Vaticano II. É uma igreja em saída, não uma igreja em torno dela mesma. Os bispos da América Latina, depois do Vaticano II, vieram com o desejo de, agora vamos ver a América Latina na perspectiva do Vaticano II. Então, eles começaram a revisar, foram os grandes encontros do episcopado latino-americano para viver o concílio. Eu vou dizer assim, o concílio partiu da doutrina para o povo, para a base. Os bispos, quando chegaram na América Latina, fizeram o contrário. O mesmo, mas o contrário. Não é de cima da doutrina para a realidade, mas é da realidade para a doutrina. Então, chegaram, o primeiro encontro foi em Medellín, na Colômbia, porque era o ponto mais central para se encontrar. E aí, em Medellín, fizeram um documento em 16 pontos, como o concílio era em 16 pontos. E no ponto 15, falaram sobre é hora de reconstruir o primeiro e fundamental nível da igreja. Porque a igreja perdeu o primeiro nível. É como um carro que perdeu as 4 rodas. Você pode guardar na garagem. E pode ser um ônibus bonito, está na garagem, todo mundo entra dentro da garagem, fica lá na garagem, dentro do ônibus, pode comer, pode cantar, mas não sai. A igreja, a paróquia ficou um ônibus em uma garagem sem poder sair, porque não tem a base, não tem rodas para sair. O primeiro e fundamental nível da igreja, eles chamaram a comunidade eclesial de base. Pode ter outro nome, mas é o primeiro e fundamental nível da igreja. Então, nesse grupo não pode ser uma multidão. Não é gente que se reúne num edifício. A Igreja Católica não começou num edifício, começou na vida, começou numa comunidade. A igreja é uma comunidade, não é um edifício. A maioria do povo, quando se diz eu vou à igreja, ele entende um edifício. Jesus Cristo entendia minha igreja, um povo, uma comunidade, os meus apóstolos e os que seguem comigo. Então é uma comunidade de gente. Essa comunidade é fermento na história humana. Por isso, a comunidade de Jesus Cristo não pode se separar do mundo. O Deus é criador do mundo como é criador de cada um de nós. De maneira que essa comunidade de Jesus vive na realidade do mundo para que toda pessoa seja feliz. Qual é a meta da igreja? Não é levar gente para o edifício, acender mais vela, jogar mais água benta, ter mais palmas, ter flores, cantar bonito, tudo isso pode fazer. Mas a igreja é ajudar que cada pessoa humana seja respeitada, seja digna, seja justa, tenha justiça, se sinta feliz, possa comer, possa cuidar da sua saúde, possa viver com alegria e possa se encontrar para sempre na grande família de Deus. O culto existe, mas é em função de uma meta, de um mundo onde as pessoas sejam felizes. Se nesse mundo há gente que não come, a culpa não é de Deus. Não é dizer, por que Deus? Não. Deus fez comida, tinha comida para todos. Deus sabe quantos filhos tem. Se falta comida para alguém, a gente tem que perguntar quem comeu a comida dele. Pois não é culpa de Deus, é problema nosso. Jesus veio fazer milagre não para dizer, eu sou. Não. Veio ensinar para nós o que nós podemos fazer. Por isso que Jesus não faz por nós
aquilo que nós podemos fazer. Não adianta pedir para Jesus Cristo graças e milagres em coisas que eu posso fazer, e que nós podemos fazer. Então ele veio ensinar a gente a ser plenamente humano. Então esse é o sentido que o concílio quis nos trazer para que vivêssemos a experiência que Jesus Cristo transmitiu. Sempre nós vamos ter jovens e idosos. O que fazer, não existe uma receita, evidentemente, mas existem experiências e existem metas que são importantes. Vamos dizer um pouquinho sobre os idosos, muito pouco, mas muito importante. Quando eu fui ao Oriente, fui muitas vezes, mais de 7 ou 8 vezes, trabalhar por lá e visitar, me tocou profundamente o respeito que eles têm pelo idoso. Eu me lembro na Coreia, uma das primeiras vezes que eu fui, o cardeal de Seul me perguntou, quando o senhor nasceu? Eu disse, por que ele quer saber? Ele queria saber se eu era mais velho do que ele. De fato, eu era um mês mais velho do que ele. Ele saiu da cadeira, me pôs na cadeira principal, por favor, fique aqui. Quer dizer, eu era mais velho do que ele. É um respeito pela pessoa idosa, seja quem for, porque isso pode ser em toda a Ásia, praticamente é muito forte. Nós, no Ocidente, perdemos um pouquinho isso, porque somos muito de quem não produz, não serve. O idoso não produz, não serve. É problema. O que fazemos com o velho em casa? Fica em casa, nós temos que trabalhar, ele fica sozinho lá, vai sair. O idoso é problema, ao passo que no Ocidente o idoso é uma graça. Então tem que criar condições para que essa pessoa, não todo mundo é doente, e se é doente deve ser tratado, deve ser cuidado. E porque também nós que vivemos na plenitude da vida, tenhamos ideia do que é a doença, do que é a idade, do que é um dia que você não tem mais a totalidade do seu poder humano. Bom, a igreja procura hoje que em cada comunidade não tenha só jovem, não tenha só gente da meia-idade, mas também tenha alguma pessoa idosa. E perguntar a sua opinião, conte sua história, deixe que ele conte sua história, para que nós possamos viver uma época em que nós não tínhamos consciência ou não tínhamos idade e nos complementa. Bom, isso é assim, muito geral. O jovem, nós sempre dizemos que o Espírito Santo faz novas todas as coisas. Então, na igreja, nós não podemos viver olhando para trás. De vez em quando é bom olhar para trás, mas não viver andando para trás. Aí você dá com a cabeça na parede ou no poste. Quer dizer, o novo é próprio de Deus, é próprio do Espírito Santo, é próprio do jovem. Então, a igreja é aquela que não cuida do jovem, mas acompanha, ajuda, mas procura estar atento ao dom, assim como tem o dom do idoso, tem o dom do jovem. Aquilo que ele não está conforme, aquilo que ele acha que é besteira, vamos escutá-lo. Não vamos deixá-lo separado. O jovem não pode viver só com os jovens, mas tem que misturar-se com o conjunto, porque nós precisamos dele. Então é outro processo que nós não estamos acostumados. E o jovem e o idoso é junto, é a comunidade, e não setores separados que se confrontam. Isso seria o próprio que o cristianismo deve conseguir. O Concílio Vaticano II insistiu muito que não se chame de padre. Padre fica para Deus. É o único pai que temos, é o padre. Nós somos presbíteros. Presbítero é uma palavra grega que significa homem maduro. Homem que, pela idade, tem uma certa autonomia, uma certa experiência que vale para nós. Por isso, eu sempre procuro dizer presbítero, seguindo o Vaticano II. Quando a gente diz o papel do padre, às vezes eu, sozinho, sem ofender ninguém, porque eu também sou padre, eu às vezes está sendo papelão, com esse negócio da abuso de menores, má exemplo. Isso é um papelão, é uma vergonha, e que nós temos que deixar de lado. Jesus Cristo, de fato, nunca instituiu nem bispo, nem presbítero, nem diácono. Jesus instituiu companheiros, os 12, não é? E a igreja depois dividiu em
primeiro bispo, de maneira que nos 4 primeiros séculos aparece muito na igreja o episcopoi, aquele que de cima, na palavra grega significa aquele que de cima vê como vão as coisas. Episcopoi, que vê desde cima, aquele que nos orienta, vê. Depois, a partir do século IV, desenvolve muito os ajudantes, que são os presbíteros, e começa a aumentar o número dos presbíteros, que são aqueles que têm experiência e que coordenam um grupo menor de gente. Claro que na América Latina quebrou o esquema, porque em vez de ser um grupo de 20, 30, 40, ficou, a minha primeira paróquia tinha 50 católicos, 50 mil batizados católicos. Então, o que eu fazia com 50 mil? No sábado, no domingo, quando havia Eucaristia, eu chegava a me encontrar, no total, 300. Isso quer dizer que 449.700 eu não encontrava. Então, nesse sentido, a visão do padre, pouquinho do presbítero, foi ficando muito dentro do edifício. Então, é um homem cuidando. Eu tinha aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, tem paróquias com quase 200 mil católicos, nominalmente. Isso é impossível. Na Marajó, o padre chega uma vez por ano em alguns lugares. Então, o que ele faz uma vez por ano? Ouvir umas confissões, faz os batismos e acabou. Para que nós mantemos uma estrutura que está superada? Que não tem sentido. Depois, os seminários, em grande parte, estão precisando de uma revisão. O padre não é para viver dentro da igreja e da sacristia. Ele tem muito mais uma perspectiva de mundo. E isso é o grande desafio deste momento. O homem Bergoglio não é um folheto, é uma enciclopédia. E cada dia é uma surpresa. Eu o conheço há uns 4, 5 anos, quando era arcebispo de cardeal em Buenos Aires. E viajava de subway para as periferias e vivia com o povo. E ao mesmo tempo era amigo dos evangélicos, dos não cristãos, dos ateus. Era o homem de todos. Esse homem é um homem, na minha opinião, escolhido por Deus para esta hora, que procurou colocar a igreja no século XXI, e uma igreja muito mais próxima ao que foi Jesus Cristo, Filho de Deus. É um homem que tem a simplicidade da vida, quer dizer, um Papa simples, que procurou, quando foram apresentar um quarto para ele, disse: não, eu não vou ficar aqui nesse quarto não. E escolheu um quarto simples, pequeno, que pode trabalhar igualmente. Quando eu podia ir lá para a mesa com 3 ou 4 pessoas atendendo, não, eu vou lá comer junto com o pessoal. Ali está o trabalhador, está o colega dele, está um padre, está um outro bispo, mas tem o povo, tem uma senhora, e ele procura um lugar na mesa. Escuta, pessoal, posso sentar hoje com você aqui? E cada dia senta num lugar diferente, comendo junto com as pessoas. Entra na fila com a bandeja para chegar a vez dele, lá o cotidiano dele, lá em Roma. E depois, quando sai, se ele pudesse, ele descia a cada momento abraçar as pessoas e encontrar. O difícil é aqueles que cuidam proteger o Papa, que para em todo lugar e fica quieto, fica aí. Não é? Bom, mas ao mesmo tempo um homem que tem uma visão longa, está tocando problemas que nem Paulo VI foi capaz de tocar. Creio que a figura do Papa Francisco é muito ligada à perspectiva do primeiro Francisco da Itália, de Assis. Um homem simples, pobre, que é mais por aquilo que ele é do que por aquilo que ele diz. É muito conhecida a história de Francisco, que chamou 2 companheiros e disse: vamos fazer uma pregação, e vamos sair aí fazer a pregação. E andaram toda manhã dentro de Assis e voltaram para a hora do almoço. Aí os companheiros disseram: mas Francisco, e a pregação?
Já fizemos. Como que já fizemos? Não falamos nada? Não, não falamos nada. Mas nós passamos com o povo nos olhou. O que nós somos é a pregação. Eu acho que o que o Francisco é a pregação. Ele procura perguntar, Jesus Cristo disse que o pobre é o centro da igreja. A igreja tem que ser pobre. Eu gostaria que a igreja fosse pobre. Vamos trabalhar uma igreja pobre? Eu vou ser pobre? E pobre não é ficar sem dinheiro, não. Eu tenho dinheiro, mas eu vou pagar aqui. O que eu dormi aqui essa noite nessa casa, eu pago aqui. E falo para os outros, e vocês não vão pagar aqui? Quer dizer, não quero prestígio, não quero ser diferente. Eu sou um como todos os outros. E ao mesmo tempo, ir aonde nós não estávamos indo. Por exemplo, aqueles que estão se afogando no mar. Ele foi lá esperar, fez um altar do resto de um barco que se afundou. Está ali, ele celebrou a Eucaristia em cima disso. Aquela gente que muitos não são cristãos, são muçulmanos, muito. Que ele vai abraçar aqueles muçulmanos e dizer, vocês são queridos de Deus, vamos ver o que fazemos por essa gente. Vai questionar, seja Cuba como Estados Unidos. Fala aos Estados Unidos com a mesma força que fala para Cuba. O que fala para os não cristãos da Ásia. Então, é a primeira vez na história da igreja que nós temos um Papa que sai quase um pouco mais para fora dos que não são católicos do que aqueles que são católicos, sem nos deixar. E é um homem que dá trabalho para os outros. Aquilo que alguém pode fazer, ele não vai fazer. Bom, isso é um homem que está aparecendo para nós e que dá para nós uma experiência de como é seguimento de Jesus. A nossa meta não é o padre, nem o bispo, nem o Papa. A nossa meta é Jesus Cristo. E por Jesus Cristo, o Pai.